Oi, gente! No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre a questão das horas de estudo. Muita gente me pergunta quantas horas eu estudava por dia para poder passar nos concursos que eu passei, principalmente no último, que foi do Tribunal Superior Eleitoral Unificado, e já de antemão quero falar para vocês que não existe isso de quantas horas por dia. Você tem que estudar o que você conseguir ao longo do seu dia, porque o estudo ele é algo um pouco imprevisível, porque a nossa vida continua, não é só porque a gente começou a estudar para concurso público que a nossa vida vai parar. Não, muito pelo contrário, a gente continua tendo problemas, a gente continua tendo que ir ao médico, a gente continua tendo imprevistos na nossa vida e a gente também precisa atender a essas demandas. Então, não existe isso de quantas horas de estudar por dia. É claro que você tem que focar muito no seu estudo, mas eu não vou vir aqui falar para você, estude 2 horas por dia, estude 4 horas por dia. Porque vamos supor que você coloque lá uma meta de estudar, 2 horas por dia. Aí você está estudando, aí depois deu as 2 horas, aí pronto, acabou, não estuda mais. Não é assim que funciona. Outra coisa, você está lá estudando, aí colocou a meta, estudar 2 horas por dia. Aí está lá estudando, aí do nada tem um telefonema, você tem uma consulta amanhã, tô te ligando para te lembrar que você tem essa consulta. Aí, no dia seguinte, você não conseguiria estudar essas 2 horas por dia. Aí você vai fazer o quê? Não vou conseguir estudar as 2 horas, então também não vou estudar nada. Não é assim que funciona, pessoal. Então, o que eu fiz durante a minha trajetória foi entender que a minha vida iria continuar e que eu iria ter que adaptar o meu tempo de estudo à minha vida, à minha rotina. Então, eu tinha um ritual muito sagrado, principalmente quando eu estava de férias. Eu acordava, tomava meu café da manhã e já ia estudar. Depois, ali, eu descansava um pouco, almoçava, descansava o almoço também, aí estudava mais um pouco, depois eu ia para a academia, fazia atividade física, que também é muito importante, depois estudava mais um pouco, comia alguma coisa, descansava, jantava e estudava mais um pouco também antes de dormir. Isso era algo que era muito sagrado para mim, porque eu queria muito passar no concurso da Justiça Eleitoral. Então, eu conseguia fazer isso porque eu estava de férias e não tinha nenhum outro compromisso. Mas quando eu tinha compromisso, eu tentava adaptar o meu estudo aos meus compromissos. Por exemplo, tenho que ir, ao médico. Então, eu vou aproveitar o tempo do trajeto para poder fazer questões. E aí, depois, quando eu chegar em casa, eu não vou mais fazer questões. Agora, eu vou aproveitar o meu tempo para poder ler a lei, que é algo um pouco que demanda um pouco mais de atenção. E aí, é difícil de fazer no ônibus, às vezes, né? Eu vou ler algum livro, que aí eu poderia evitar de levar durante o transporte, que é pesado, né? Fazer questões eu poderia fazer ali pelo próprio celular e também marcar na minha planilha de controle pelo próprio celular também. Então, eu tinha essa noção. E isso foi o que me ajudou a me manter também constante nos estudos. Porque se você desanimar, tem uma grande chance de você também não querer mais levar isso adiante exatamente pelo fato de que você vai estar desanimado. Então, quando você tem a noção de que o estudo ele vai ser adaptado à sua rotina e não a sua rotina vai ser adaptada ao estudo, aí as coisas conseguem fluir com um pouco mais de leveza. E depois eu também estudava quando eu estava trabalhando, tinha que trabalhar presencialmente, então eu aproveitava o tempo do transporte. Fiz isso muitas vezes. Eu aproveitava o tempo que eu estava no ônibus para poder revisar alguma coisa, aproveitava o tempo que eu estava na barca, no metrô, já estudei até em pé no ônibus, já falei isso aqui outras vezes, e eu acho que é exatamente isso que vai trazer um diferencial para a nossa aprovação, tá? E tem gente que gosta também de usar cronômetro. Gente, eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que essas falácias são coisas exatamente do mercado para querer convencer as pessoas a poderem adquirir o que eles querem que as pessoas adquiram, que são os cursos, que são as mentorias e tudo isso para exatamente sugar dinheiro da gente que é concurseiro e que tem a necessidade de passar, e às vezes o mercado quer que a gente realmente gaste dinheiro com eles, quer manipular a gente exatamente para que a gente possa comprar os conteúdos deles, para que eles possam lucrar. E eles, que eu me refiro, são os coaches, os mentores, os cursinhos também de uma forma geral, que também vendem essa imagem que, na minha opinião, são falácias. Gente, cronômetro. Eu não gosto de usar cronômetro, exatamente pelo fato de que você colocou lá, sentou para estudar, começou a cronometrar o seu estudo. Aí a sua meta é estudar 1 hora naquele momento. Bateu a 1 hora, você vai fazer o quê? Bati a meta, agora eu paro de estudar. Aí você para no meio do conteúdo, às vezes você está resolvendo questão, às vezes você está lendo uma lei, você está ali engajado na lei, está engajado na questão. Aí pronto, bateu 1 hora, pronto. Agora eu vou parar, vou descansar. Gente, não é assim que funciona, pelo menos para mim não é assim. Eu gostava de sentar para estudar e de sentir que eu estava rendendo, de sentir que eu estava aprendendo. E quanto mais eu estudava, mais eu tinha vontade também de estar ali aprendendo. Então, meu estudo rendia muito mais, exatamente porque eu tinha um compromisso
comigo mesmo. Eu não tinha uma coisa tão robótica, sabe? Sentei para estudar, vou colocar o cronômetro, quando o cronômetro bateu 1 hora, eu paro. Eu acho que isso não faz sentido. Você tem que sentir o estudo, você tem que trazer o estudo para você e trazer isso para sua vida também, para sua rotina. E aí, assim, eu acho que você vai conseguir estudar mais até. Porque quando você traz isso para você, você internaliza isso, isso torna até um pouco mais gostoso. Então, ter essa coisa robótica, eu não gosto. Ter essa coisa de, você tem que estudar pelo menos 2 horas por dia. Não gosto também. E aí, eu entendi que eu tinha que estudar o máximo que eu pudesse. Eu tinha que adaptar minha rotina para poder estudar o máximo que eu pudesse. E foi exatamente assim que eu consegui passar no concurso da Justiça Eleitoral. E é exatamente isso também que eu recomendo para vocês. Porque se vocês ficarem robotizados, eu acho que isso vai trazer um engessamento. E a gente não quer engessamento, muito pelo contrário. A gente quer avançar ao longo aí da nossa trajetória, certo? Outro ponto que eu acho que também merece muito destaque é a questão das horas líquidas. O que são horas líquidas? Pessoal, horas líquidas são aquelas horas em que você estava efetivamente estudando. Porque você pode sentar para estudar, sei lá, 2 horas. Mas quanto tempo daquelas 2 horas você efetivamente estudou? Às vezes você pode parar para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, para atender alguma demanda do celular, principalmente se você não tiver de férias, né? As demandas do trabalho surgem. Então essas 2 horas às vezes se transformam em 1h30. E é exatamente por isso que eu também não gosto de ficar cronometrando, porque às vezes você está lá cronometrando, e aí você esquece de desligar o cronômetro, vai beber uma água. Esquece de desligar o cronômetro, vai comer alguma coisa. Esquece de desligar o cronômetro e vai mexer no celular, vai mandar um e-mail. Então não faz sentido para mim ter essa questão do cronômetro. E também tem pessoas que falam que estudam muito. Esse é um outro ponto que também eu acho que merece uma relevância muito grande aqui nesse vídeo, que é exatamente a questão de horas totais no dia. Por exemplo, tem pessoas que falam que estudam 10 horas no dia. Gente, eu não acredito, tá? Se você chegar para mim e falar, Patrick, eu estudo 10 horas no dia. Gente, eu não acredito. Eu acho que é humanamente impossível você estudar com concentração durante 10 horas no dia. Por mais que você fragmente isso, é algo muito difícil. Porque vamos pensar comigo. A gente tem que dormir mais ou menos 8 horas no nosso dia. Ou seja, sobraram 16 horas. Nessas outras 16 horas, a gente tem que comer, a gente tem que tomar banho, a gente tem que fazer as nossas atividades do dia a dia, a gente tem que, às vezes, ir ao mercado, pagar uma conta. Se estiver trabalhando, então é pior ainda, porque o nosso tempo ele fica muito mais restrito. Então, de 16 horas, você estuda 10 horas por dia, focado ali, lendo livro, fazendo questão, vendo videoaula, lendo PDF, sei lá. Só sobraram 6 horas para você fazer 4 refeições, pelo menos no dia, né? Café da manhã, almoço, lanche e janta. Tomar um banho, se cuidar, ter um mínimo momento de lazer. 6 horas é muito pouco. Se a pessoa chegasse para mim e falasse, das 16 horas que sobram do meu dia, tirando o sono, eu estudo durante 6 horas e as outras 10 horas eu uso para realizar as minhas atividades do cotidiano, talvez eu até acreditaria. Mas o inverso eu não acredito. A pessoa fala que estuda 10 horas. Não acredito, e eu também recomendo que vocês não se baseiem nisso, porque às vezes a gente tende a se comparar, e se comparar é extremamente prejudicial. Você tem que ter em mente que você tem que fazer o seu, e somente o seu. A luta para passar em um concurso é uma luta que é interna, somente contra nós. Por exemplo, ontem eu comecei a estudar, estudei só meia hora, então hoje eu estou com um tempo mais disponível, eu vou tentar estudar uns 40, 50 minutos. Amanhã, fim de semana está vindo, eu vou ficar em casa, vou tentar estudar 1 horinha, 1h30. E assim você vai aumentando gradualmente. Até porque quanto mais você insistir, é aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai se acostumar e aí você vai ver que as coisas vão fluir naturalmente. Quando eu estava estudando para o concurso do TSE, teve um período que eu estava de férias, então eu conseguia estudar muito. Eu conseguia fazer por dia mais ou menos 4 a 5 horas. Eu conseguia, porque eu estudava demais e eu fragmentava isso ao longo do meu dia. Como eu falei, eu estudava de manhã, de tarde e de noite também. Então eu conseguia ter um rendimento muito grande, exatamente porque eu já sou um concurseiro que tem uma experiência muito grande, eu já sou acostumado com o estudo, muita coisa que caiu no concurso do TSE, eu já tinha estudado para concursos anteriores, eu já era concursado anteriormente, então eu conseguia levar o estudo com uma perenidade maior, exatamente por conta de já ter um cérebro preparado para esse tipo de coisa. Eu já sou um candidato que está num nível avançado de estudo, exatamente por conta de já ter o concurso público presente na minha vida durante muito tempo. Então, quando a gente olha para esse cenário, a gente tem que entender que a gente também, às vezes, está começando. E se você é um candidato que está começando, você possivelmente vai estudar menos.
e está plenamente normal. Quando eu comecei, eu também estudava menos e fui aumentando gradualmente e também adaptando isso à minha rotina, como eu já falei anteriormente, e foi exatamente isso que me trouxe até aqui. Hoje eu sou servidor público federal, trabalho na Justiça Eleitoral e eu posso afirmar para vocês que esse lance de eu tenho que estudar tantas horas por dia, um negócio meio que fixo, gente, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Eu nunca fiz isso, eu nunca consegui fazer isso e é exatamente isso que eu quero passar para vocês adaptarem o estudo de vocês, a realidade de vocês e se manterem constantes. Vai ser a constância que vai levar vocês à aprovação e não algo engessado, fixo, como muitas pessoas falam que você tem que estudar pelo menos 2 horas por dia, pelo menos 4 horas por dia. Saiu o edital, então você tem que estudar pelo menos 6 horas por dia. Gente, não cai nessa. Isso daí é papo de quem está querendo vender material e eu espero que vocês não caiam nessa falácia, tá bom? Então no vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima. Se mantenham constantes nos estudos, que eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Tchau!